Vamos juntos? Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, nosso bom Deus, pela alegria da salvação que o Senhor coloca em nosso coração, e rogamos-te que o Senhor abra este coração alegre para entendermos mais uma porção da tua palavra e vivermos para honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Alegria, sentimento maravilhoso, né? E dando uma pesquisada, eu também vi que é uma emoção. Aí eu parei e perguntei, qual é a diferença de sentimento e emoção? Se é que tem alguma diferença. E a gente vai e pesquisa, e lê um, lê outro. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma olhada nessa Bíblia aqui, eu vou ver o que esse texto está falando. Não é possível. Aí eu dou uma olhada no versículo 4, ele fala, alegria é uma palavra que denota o sentimento alegre. Ótimo. Aí eu vou no versículo 1, quando ele fala, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. E nesse versículo, essa alegria é uma emoção. Ué, os dois? E são duas palavras diferentes. Para a gente é igual. Mas lá no original a palavra é diferente. Eu falei, ué, e agora? Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? E a gente recorre a quem entende bastante da área. Vamos aos psicólogos. E dá uma pesquisada, e os psicólogos dizem algo muito interessante. Eles vão dizer, sentimento é algo construído. Emoção é reação. Pastor, não entendi nada. Eu explico. Quando a gente fala de reação, é a consequência de uma ação. Lembra? Uma das leis de Newton, toda ação tem a sua reação. Não é só em física, é em tudo quanto é outra coisa. Se eu te dou um beliscão, eu brinquei pela manhã com o pessoal aqui também, se eu te dou um beliscão, você vai ter algumas respostas a isso. Um grito, um choro, devolver com uma pancada em mim. Uma reação será dada a partir de uma ação. E aqui no versículo 1, a reação que Paulo tem ao falar com os filipenses é alegria. É ouvir dos filipenses, ele fica alegre. É uma reação imediata. Meus amados irmãos, imediatamente de ouvir isso eu já fico alegre. É só de falar de vocês, isso me alegra. É uma emoção que é algo rápido, é simplesmente a reação de alguma coisa. Então, ao falar aos filipenses, ao tratar com eles, ao ouvir deles, ao estar com eles, ele é tomado de uma emoção alegre. E sentimento? Aqui Paulo ele exorta os filipenses a construírem a alegria do Senhor que eles precisam. Vocês precisam ser pessoas alegres, não ter simplesmente reações de alegria, mas ser alegre em todo o tempo. Tem pessoas que são rabugentas, tem pessoas que são chatas, tem pessoas que são tristes e melancólicas. Alguns aí voltaram para a escola e estão vendo alguns emo por lá. Emo é melancólico. Emo era da minha época, eu nem sei se existe emo de verdade hoje. Eles ficavam lá, todos chorosos, tristes, fazia questão de ficar sempre cabisbaixo. Paulo está exortando aqui, dá uma chacoalhada neles, fala, filipenses, vocês têm que ser alegres, construam isso, busquem ter sentimento alegre constante. Emoção é uma reação, sentimento é algo que precisa ser construído, edificado, fundamentado para ser erguido então. Dá bem o alicerce para a edificação. O que Paulo está incentivando aqui? Os dois a nós. Para que nós tenhamos esse sentimento de alegria, para que as nossas reações sejam constantemente alegres. Sejam pessoas alegres, para que todas as suas reações sejam alegres também. Porque se você é uma pessoa chata e rabugenta, sua reação vai ser imediatamente xingar, bater, revidar. Mas se você é uma pessoa alegre, sua reação vai ser de alegria. Normalmente de perdão com algumas coisas. Então o sentimento alegre ele vai trazer alegria em suas reações. Tendo em vista isso, explicando o que é sentimento e emoção, na alegria, a gente então pode meditar um pouquinho nesse texto. Por quê? Porque Paulo ele está falando de algo muito simples. Ele está falando da alegria, é claro, mas também dos seus vilões e daquilo que a gente pode fazer para estarmos cada vez mais alegres. A alegria
os seus vilões e o que fazemos para ser alegres. Então aqui Paulo está tratando um tema muito simples, o segredo da alegria. Quer ser alegre? Quer ser feliz? Ou quer ser um emo cabisbaixo? Tem gente que gosta, né? Tristeza é isso, não? Gostar de ser triste é tristeza, não? Bom, crente é um povo alegre, dá risada de tudo, né? Até na desgraça dá risada. Como pode, né? É a paz que excede todo entendimento. A gente vai chegar lá no versículo 7. É um povo que está feliz, mesmo em meio à calamidade. Graças a Deus por isso, porque nós temos uma esperança viva. Então vamos dar uma meditada em algo bem simples. Eu quero tratar 2 primeiros vilões, que está logo no início, nos versículos 2 e 3. Depois eu quero meditar um pouco mais em outros vilões aqui da alegria. Então no versículo 2, Paulo roga a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. O que estava acontecendo com essas irmãs? Elas estavam vivendo em discórdia. Se elas têm que pensar concordando, é porque elas viviam discordando em discórdia. E isso causava uma divisão tremenda na igreja. Quando pessoas brigam perto da gente, e estão tudo no mesmo ambiente, cada um senta, a gente fica assim, ó. E agora? Quem vai falar alguma coisa? Depois de uma briga, todo mundo ao redor começa a ficar assim, meio travado. Discórdia num ambiente é difícil. A gente tem que aprender a discordar em amor. Não estou falando que todo mundo tem que pensar igual, votar no mesmo político, torcer para o mesmo time, ter as mesmas preferências musicais. Não, não é isso. Só que a gente tem que aprender a discordar nessas coisas. Eu queria que todos aqui fossem palmeirenses, que aí ninguém ficaria fazendo piada de mundial para mim. Mas não é o caso. Né? Tem outros que preferem um time que tem mundial. Eu que escolhi mal, alguns vão dizer, né? Pastor, o senhor que escolheu errado, né? Troca de time que é mais fácil. Eu não tenho que obrigar a concordar comigo em muitas outras coisas. O meu estilo musical, o meu político, o meu... Não tem que concordar comigo, mas a gente tem que aprender a discordar. E essa discórdia, essa discordância entre preferências pessoais não podem fazer com que nós nos separemos na união que nós temos uns com os outros. Isso estava acontecendo com elas aqui. Essas mulheres estavam em tamanha oposição que isso estava trazendo mal para a igreja. Um vilão da alegria é viver em discórdia. Uma discórdia que não é em amor, é odiosa, que espanta. Ah, rapaz, se é corintiano, eu não quero nem saber de sentar do seu lado. Coisa esquisita essa. Pastor, não gosto de pessoa que é careca não confio muito em careca. Senta longe de mim. Tem pessoas que têm preconceitos de tudo quanto é tipo. A gente tem que aprender a discordar em amor. E quando a gente aprende a discordar em amor, esse vilão já está vencido. Outro vilão da alegria. Versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, ajude essas mulheres a estar juntas novamente. Por quê? Porque elas me ajudaram na evangelização. E por conta da discórdia, que é um ladrão da alegria, entrou outro ladrão, desunião. Falta de unidade, falta de trabalho mútuo, também é um ladrão da alegria. Porque faz com que alguns aqui estavam trabalhando sozinhos, levando fardo sozinho. Isso cansa, isso entristece. Quando nós estamos com alguém, cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, diria o sábio em Eclesiastes. Ele não está falando ali do casamento, ele está falando da união de pessoas. Isso também serve para o casamento, mas também serve para a amizade. Serve para um vínculo de família, serve para o vínculo de igreja. Quando estamos juntos, unidos, nós alegramos uns aos outros, consolamos uns aos outros, motivamos, e como diria aquela frase que nós temos, né, lá na nossa igreja em São Paulo, sozinho eu vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Nós nos motivamos, nos incentivamos e caminhamos muito mais. Quando você cansa, eu te carrego. Quando eu cansar, você me carrega. Vai ser fácil me carregar, eu sei. Facinho carregar o pastor. Alguns vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema, a gente tá junto. Em paz, a gente consegue caminhar tranquilamente. Primeiro, não saber discordar. A discordância é um vilão. Segundo, a falta de união, consequência de muitas outras coisas, é um vilão da alegria tremendo. Quando nós não estamos unidos, nós não conseguimos
viver alegre, pelo menos não em comunidade. Eu posso ser um alegre sozinho, mas não alegre aqui juntos. E agora eu quero tratar com vocês, com um pouco mais de tempo, esses outros vilões. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quando a gente fala de moderação, a gente lembra normalmente de comerciais. Beba com moderação. Triste, né? Que essa palavra normalmente é dita só nisso. Mas é saber ser contente com aquilo que tem. É contentamento essa palavra. Seja a vossa moderação conhecida. Você tem que ser uma pessoa contente com o que tem. Falta de contentamento é um grande vilão da alegria. Por vezes, nós corremos atrás de coisas. E corremos e queremos. E os comerciais vendem isso para nós. Você assiste um comercial e está falando lá, né? Para você ser realmente feliz, você tem que comprar esse carro. Para você ser realmente feliz, você tem que comprar essa maquiagem. Para você ser realmente feliz, você tem que ter um tênis desse. Para você ser realmente feliz, as propagandas vendem isso. O pessoal está lá cabisbaixo, andando com uma coisa qualquer, chega aquela marca que está sendo anunciada e ele fica todo contente, feliz, e fala, pronto, a minha alegria está ali. É só eu comprar esse produto que eu saio feliz. Infelizmente não é assim, né? A gente pode ficar emocionalmente alegres, mas o sentimento de alegria não está sendo construído aí não. Se o nosso sentimento de alegria estiver sendo construído em coisas passageiras, nossa alegria será passageira. Se o nosso sentimento de alegria estiver sendo construído em bens que possamos comprar quando nós os perdermos, perderemos nossa alegria. Nossa alegria pode estar baseada em pessoas que estão ao nosso redor, mas quando Deus a levar para elas, morreremos junto? É algo a se pensar. É claro, ficamos tristes, choramos, por vezes ficamos de luto por meses, dependendo da situação. Isso faz parte de nós, sim. Como diria o sábio, novamente citando Eclesiastes, é mais vantajoso você ir para uma casa de velório do que numa festa. Porque ali você reflete sobre a vida, o fim dela, a brevidade dela, e passa a viver com um pouco mais de responsabilidade. Contentamento, moderação. Por isso que nós lemos o Salmo 23, lembrando da moderação, do contentamento que nós temos com o nosso bom pastor. Se o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Mas se o meu pastor for outro que não seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo, se Ele não é o meu supremo pastor, se eu estou confiando a minha vida aos cuidados de alguém que não é Cristo Jesus, talvez eu esteja correndo atrás de coisas passageiras. E onde eu posso estar fazendo? Como eu posso estar fazendo essas coisas? Quando de fato eu coloco a alegria somente quando eu chego em casa, sento no meu sofá e ligo a minha TV. Essa é a minha alegria de todos os dias. Se tiver sem energia, vai ficar triste. E se um dia não tiver mais aquele sofá gostoso, uma poltrona do papai ali, que seria gostosa, né? Coisa boa. Imagina colocar os pés para cima, deixar os outros sentindo o cheiro do nosso chulé, enquanto a gente descansa um pouco. Acabou a nossa alegria. Se perdemos essa coisa, acabou a nossa alegria. É sempre bom e importante nós lembrarmos onde está a nossa alegria. Tem uma peça de teatro, queria fazer ela aqui. Eu queria fazer a introdução com essa peça, O Ladrão da Alegria. Estão ali crianças brincando com uma bolinha, aí chega aqui, ele fica olhando a alegria daquela criança brincando com a bola. Pega aquela bola e joga longe. Sai triste. Ele é o ladrão da alegria. Ele não só joga longe, como ele toma para ele está tentando roubar a alegria dos outros. E vê uma pessoa alegre, ele vê, cadê a sua alegria? Para que eu possa roubá-la. Cadê a sua alegria para que eu tome? Cadê a sua alegria? A pessoa fala, a alegria está aqui, ó, não tem como você roubar. Eu posso dividir ela com você. Tá um pouquinho. E assim nós ficaremos alegres. Quando nós não temos fundamentada a nossa alegria em coisas passageiras. Se o meu carro me faz feliz, quando ele der PT, eu ficarei triste eternamente. Eu me mato, eu vou virar um emo. Aquela lambida no cabelo, para mim vai ser um pouco difícil. Mas fica um emo ali, tá tudo certo. E pronto, e chora pro resto da vida, até o retorno de Cristo Jesus. Bom, não é assim. Graças a Deus, a nossa alegria não está firmada em coisas passageiras. Nossa alegria está firmada naquilo que é eterno. Segundo grande vilão da alegria, versículo 6.
não andeis ansiosos de coisa alguma. Um grande vilão da alegria dos nossos tempos também é a ansiedade. O contentamento, a falta de contentamento, é um vilão enorme, não enxergado por muitos. Muitos não observam que a falta de contentamento é um grande vilão. Enxergam mais a ansiedade, quando já está num estágio um pouco mais avançado. Mas a falta de contentamento é um vilão tremendo. Quando nós precisamos ter para ser felizes, é porque já está num grau um pouquinho avançado ali, a falta de confiança em Deus. E outro é, então, a ansiedade. Uma coisa que eu coloquei interessante é assim, ó. Presta atenção nisso. Não perca tempo com hipóteses prováveis que hipoteticamente não acontecerão. Já parou para pensar nisso? A ansiedade é o quê? É o pensamento excessivo em coisas que talvez jamais vão acontecer. E se... Aí o pensamento vai. Se eu tivesse falado aquilo, ele responderia isso, aí faria isso, aí a gente conseguiria fazer tal coisa, e fica naquele cis. O cis eterno, sabe? Aí quando você vai ver, você já está atrasado para sair, de tanto que ficou meditando no cis, que já foi, que já passou, que não tem o que fazer, já está para lá, perdeu o dia inteiro. Às vezes fica bravo, fica estressado, briga com todo mundo, chuta o cachorro pelo caminho, fica bravo com aquilo que ficou pensando, já foi. Ou coisas que irão acontecer. Vai acontecer, o nosso pastor me chamou para fazer um MD, meu Deus do céu, o que eu faço? E se? E fica meditando e remoendo aquilo e não consegue sair do lugar. A ansiedade não nos permite ser produtivos. A gente deixa de trabalhar, a gente deixa de estudar, a gente deixa de servir, a gente deixa de fazer muitas coisas pensando nas hipotéticas prováveis soluções que jamais aconteçam. Talvez a gente viveria umas 3 vezes mais só com esses pensamentos hipotéticos que a gente tem. Já pensou você com outra profissão? Nossa, se eu fosse pastor, eu teria feito para... Aí começa a viajar, né, os adultos. As crianças, olha, se eu tivesse nascido numa família rica... E começa a pensar em várias hipóteses. E a gente, nisso, já viveu várias vidas. Porque eu já pensei, se eu fosse um veterinário, se eu fosse um médico, se eu fosse um missionário lá na África, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, e às vezes estou lá viajando e pensando em muitas coisas. Daqui a pouco, meu Deus do céu, eu tenho que lavar louça. Eu tenho que buscar as crianças na escola. Eu tenho que tomar banho, porque já é meia-noite e pouco, eu tenho que acordar cedo da manhã. Ficamos pensando em hipóteses que jamais acontecerão e perdemos a nossa vida que precisamos viver aqui. Nós vivemos uma vida hipotética, enquanto a verdadeira a gente larga. Eu digo isso por mim. Por vezes essa ansiedade toma conta do nosso coração e a gente deixa de viver o aqui e agora. E não ficamos alegres, porque a gente fica no e se, por isso que eu estou triste hoje. Porque os meus e se's não aconteceram. Então eu estou triste agora porque não aconteceu isso, que deveria ser assim, deveria ser assim. Pronto, a gente não vive. Ficamos tristes, porque os nossos e se's não se concretizaram dessa maneira maravilhosa que a gente pensou, porque é lógico que daria certo. A gente pensa, né? Se eu tivesse feito tal coisa, é claro que eu chegaria lá na frente daquela maneira. Se eu tivesse pegado aquele ônibus, eu não tinha chegado atrasado na entrevista de emprego e eu estaria contratado. Aí quando você vai ver aquele ônibus, ele sofreu um acidente, todos os passageiros morreram. Será que essa sua hipótese serviria mesmo? Irmãos, olha o que ele diz na continuação. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ao invés de viver numa vida hipotética, que é cansativa, que é improdutiva, ela rouba a nossa alegria, nos tira a paz e sossego. Quando você se observar nesses pensamentos hipotéticos, de coisas que você não pode fazer mais nada, ou que você tem que esperar alguma coisa e demanda paciência, demanda longanimidade, ore. Ore. Quando essas situações hipotéticas tirarem sua produtividade, a sua alegria, quando esse ladrão de alegria te roubar, entrega a Deus.
Estou começando a pensar, estou começando a ficar ansioso acerca desse assunto. Eu posso fazer alguma coisa? Posso. Então faça. Faça já. Não, eu não posso fazer nada. Então espere. O pastor me chamou para fazer MD. Abre a Bíblia, leia o texto e escreva. Mas agora vai chegar a hora de eu apresentar tudo. Fecha o olho e ora. Fale com Deus, porque já está feito, não está? Está feito. Mas ainda não chegou, eu estou ansioso na hora que chega. Ora e tenta descansar. Não estou conseguindo, então ora até a hora de chegar. Vai falando com Deus até o momento. E assim por várias outras coisas. Minha entrevista de emprego, estou aqui na sala de espera. Ora, fecha o olho e baixa a cabeça. Quando te chamarem, aí você fala amém e segue. Está lá orando. Deus. Aí chama fulano. Amém. Aí você vai lá e segue. Faz aquilo que precisa ser feito. Faz aquilo que precisa ser realizado. Entregue-se a Deus em oração. Sejam conhecida diante de Deus a sua oração. Ele sabe. Mas o que Paulo está falando aqui é: entregue-se a Ele. Entregue a Ele a ansiedade. Entregue a Ele. A gente canta, né? É meu, somente meu todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Canta essa música. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pensa nela. Dá aquela respirada, ora. Bom, eu já fiz o que eu podia. Agora eu tenho que esperar em Deus. E se o Senhor é o meu pastor, eu posso andar por onde for. Ele vai me proteger, Ele vai me guiar. O vale da sombra da morte não é nada perto do meu grande pastor. E só para lembrar, Mateus 6:27 vai falar: quem pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Tudo está na mão de Deus. Entregue-se a Ele. E caminhemos. Por fim, Ele nos incentiva, Ele nos puxa para lembrar de uma coisa maravilhosa no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se eu sei que Deus é poderoso, se eu sei que Deus é amoroso, se eu confio e creio nisso, eu posso descansar nele, certo? Se Deus pode todas as coisas e faz tudo para a sua honra e glória, eu posso descansar que Ele há de fazer tudo. Eu posso estar contente com tudo aquilo que eu tenho, eu posso descansar completamente a minha ansiedade, porque Ele há de me conduzir e há de tomar conta da situação de maneira a me levar a bom termo a todas as coisas. Pastor, falar é fácil. Eu sei. Contentamento é algo muito difícil de se conquistar. Ansiedade é algo muito difícil de se libertar. Isso não depende de nós. Isso é além. O pecado que habita em nós, em nosso coração, nos motiva, nos incentiva, nos puxa para isso. Quando a gente acha que está se vendo liberto dessas coisas, nós estamos presos em outra situação. Quando eu estou um pouco mais tranquilo acerca de uma área da minha vida, parece que a outra descamba. E eu começo a ficar ansioso, descontente e algumas outras coisas começam a acontecer e tira a minha alegria acerca disso. Vale a pena lembrar, nós estamos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Nós vivemos em um mundo onde o pecado habita com intensidade. E nós não temos somente esses ladrões da alegria, esses ladrões são internos. Eu estou falando de coisas que estão em nós. Falta de contentamento e ansiedade, isso não depende do mundo externo. Isso depende de nós. Por conta do nosso pecado, nós ainda somos descontentes e ansiosos. O que eu faço então, pastor? Se eu não consigo viver essa paz que excede todo entendimento, se eu não consigo sentir essa paz que excede todo entendimento. Eu vou citar o exemplo de um homem bíblico muito conhecido, que a gente lembra de uma parte da vida dele e esquece como ele agiu durante um bom tempo. Jó. Ele chega a praguejar o dia do seu nascimento. Ele fala que deveria ser riscado da história o dia em que ele nasceu, porque ele não entende a situação que ele está. Mas lá no capítulo 19, no versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu sua família. Ele perdeu sua saúde. Ele não somente clamou, ele não somente disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o seu nome. E ele deu os créditos a Deus, ele não falou que foi culpa de Satanás. Ele disse: Deus deu e Deus tirou.
Ele não fica culpando outros, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus está no controle de todas as coisas, eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei que ele vive e que em algum momento eu vou viver essa paz. Concluindo, irmãos, podemos ser até pessoas contentes com aquilo que temos. Podemos ser pessoas que não se preocupam demais com as coisas. Podemos ser pessoas que não são ansiosas. E não ser alegres. Ser pessoas apáticas, insensíveis, frias em amor. Podemos ter um certo controle desses dois ladrões de alegria e nem assim ser alegres. A gente canta uma música com as crianças e por vezes nós esquecemos. Nós cantamos que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Cristo Jesus, somente Cristo é que nos proporciona a verdadeira alegria. Somente Cristo é que nos limpa da nossa ansiedade e da nossa falta de contentamento. Só Ele nos liberta dessas coisas e nos preenche dele. Porque não adianta simplesmente tirar algo de nós. Nós precisamos ser preenchidos para que essas coisas vão para fora. Tem um comercial de uma água que é muito interessante. Está lá as impurezas, e quanto mais se coloca a água, o que começa a cair não é a água, é a impureza que começa a ir para fora. É mais ou menos assim que funciona com Cristo Jesus. Nós precisamos de Cristo por quê? Porque quanto mais nós nos enchemos dele, ele não começa a transbordar e a vazar de nós. Isso acontece sim, mas alcançando o próximo. Mas o que começa a sair de nós são os pecados, as falhas, os erros, a ansiedade, o descontentamento. Essas coisas começam a sair quanto mais e mais nós somos cheios de Cristo Jesus. Somente em Cristo encontramos a verdadeira alegria. Ele construiu para nós o caminho da alegria, o sentimento. Ele constrói isso, ele constrói uma trilha, ele faz um caminho através da cruz, através do seu sangue, para que nós possamos olhar para ele, olhar para a vida eterna e ter então um foco de construção de um sentimento alegre, e ele também transforma as nossas reações, as nossas emoções em alegria. Quanto mais cheios de Cristo nós estamos, mais nós testemunhamos do seu amor. Pastor, como que o senhor pode me explicar um negócio desse? Quando que foi que isso aconteceu com alguém? Como que essa paz que excede todo entendimento aconteceu em alguém na história? Paulo não serve. Fala um outro cara aí, porque é difícil a gente saber de algo desse tipo. Tem um hino que a gente canta assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Já contei a história para vocês, mas eu repito. Um homem passeava com a sua família de barco. O barco naufraga. Ele tenta salvar a sua família, não consegue. Todos morrem afogados e ele sobrevive. E depois, vindo com outro barco, vendo ali onde estava a região, para os mergulhadores tentarem baixar ali, encontrar alguma coisa, ele, aos prantos, escreve este hino: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte eu sofrer, se eu perder os meus parentes, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Pastor, essa é uma história muito bonita que o senhor já contou, então me conte uma outra. Conto. Na igreja primitiva, uma mulher com o seu filho abraçaram o cristianismo, estavam entre os cristãos e foram pegos pelos perseguidores. Os perseguidores não pegaram essa mulher, pegaram seu filho, amarraram no tronco e começaram a espancar o menino. E diziam ao menino: negue-se teu Deus, negue-se teu Deus. Que bem que ele está trazendo para você? Você está apanhando, está sofrendo. Fala que ele não existe. O menino continuava firme. Enquanto isso, sua mãe olhava todas essas coisas. Sua mãe olhando aquilo e falava: filho, resista. Resista, porque em breve você verá Cristo Jesus. Filho, olhe para a cruz. Filho, creia em Jesus. Esse menino foi tomado de uma paz que excede todo entendimento. Foi um mártir.
morreu pela causa do Evangelho, sem negar a Cristo Jesus. Todos começavam a olhar para eles e dizer: o que é isso? O que acontece com essas pessoas? Por que eles não negam? Porque eles morrem com um sorriso no rosto. Porque eles estavam contentes com o que tinham. Eles não estavam preocupados para onde iriam, porque eles tinham a certeza que dali eles estariam com Cristo Jesus. Irmãos, olhemos para irmãos nossos, amigos e queridos, por vezes próximos, que perderam parentes e familiares, e em tudo eles disseram: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o seu nome. E Deus usou essas pessoas que sobreviveram para a honra e glória do teu santo nome. Olhemos para o contentamento que o Senhor dá a eles. Também sejamos tomados pelo mesmo sentimento que eles foram. Não precisamos passar por extremos. Eu não quero passar por isso para ter a paz que excede todo entendimento. Eu não desejo passar por isso. Se for para a honra e glória de Deus, que eu ou que alguém próximo passe para que a glória seja manifestada e anunciada, amém. Que a vontade dele é que tem que ser feita. Mas eu não espero que isso aconteça conosco para que vivamos essa paz. Então o que precisamos fazer no aqui e agora, sem passar por dores tremendas? Eu faço uma pergunta bem simples. Se alguma coisa tem roubado a sua alegria, o que você tem feito? Quando você se vê triste, descontente, ansioso, abalado, com raiva, com medo, no meio de contendas, no meio de um esfriamento de amor, todas essas coisas trazem tristeza ao nosso coração. Eu te pergunto, o que você tem feito? Porque eu já me perguntei o que eu tenho feito também. E o que Paulo então fala para que nós façamos? Para lembrar. Primeiro, a gente tem que perguntar: Cristo pode suprir essa situação? É claro que sim. É claro que sim. Se eu estou descontente, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se algum sentimento ou emoção tomar conta do meu coração, Cristo pode suprir? É claro que Ele pode. Confie em Cristo. Entrega a Ele toda a ansiedade, todos os seus sentimentos. Descanse nele, faça conhecido de Deus isso. Há algo que você possa fazer para mudar esse sentimento? Primeiro, Cristo é suficiente para isso? Com certeza Ele é. Com certeza Ele é, então confie nele. Agora uma segunda pergunta que você deve fazer isso constantemente. O que eu posso fazer para acabar com esse sentimento? Para que eu novamente seja alegre. Para que a alegria seja construída em meu caráter. O que eu preciso para ser definitivamente feliz e alegre? Eu posso fazer alguma coisa? Então faça. Pastor, para ser alegre eu vou ter que jogar bola 5 dias na semana. Então jogue. Quando você não estiver aguentando as suas pernas, você vai ver que aquilo não era o alvo da sua alegria. Era outra coisa. Mas há algo que você pode fazer para acabar com essa ansiedade, para acabar com isso. Pastor, eu tenho que comer 1 quilo de Nutella. Então vai lá e compra um pote. Depois eu quero ver o que vai acontecer com o seu estômago depois disso. Eu quero ver o que vai acontecer com o seu intestino depois de 1 quilo de Nutella na colherada. Pastor, eu só vou ser feliz depois que eu for na sorveteria e comer um potão de 5 litros ali de sorvete. Vamos lá. Eu quero estar do lado e ver se no fim você vai estar sorridente e alegre. Vai estar lá quase morto. A alegria não vem dessas coisas, a gente sabe, mas há algo que eu possa fazer para acabar com essa minha preocupação para que eu seja alegre? Faça. Não tem nada que eu possa fazer? Entregamos-nos a Cristo Jesus, como esses mártires irmãos nossos. Eles estavam presos e atados, eles não podiam fazer nada. Eles não ficavam, meu Deus do céu, me ajuda. A preocupação deles era a seguinte: Senhor, que eu não te negue. Senhor, que eu veja a tua face, me preserve, para que a minha alegria seja plena, completa em tua presença face a face. Essa deve ser a nossa ansiedade. Tem ansiedade de alguma coisa? Que seja por ver Cristo. Não está contente com alguma coisa? Que seja a falta de contentamento, de preenchimento de Cristo em você. Que sejam esses sentimentos que tomem conta do nosso coração. E que as nossas reações, que as nossas emoções sempre sejam
emoções e reações que transmitem a alegria da salvação. Se você perdeu a alegria da salvação, busque a Cristo Jesus. Se você ainda quer encontrar a alegria da salvação, feche seus olhos e ore comigo. Graças te dou, ó bom Deus, porque o Senhor tem nos proporcionado uma alegria. Ó bom Deus, graças nós te rendemos, porque mesmo que algumas alegrias passageiras o Senhor nos proporcionou, mas graças ainda mais nós te rendemos pela alegria eterna que o Senhor nos oferta na cruz do Calvário. O Senhor ali nos oferece, o Senhor ali nos alcança, e o Senhor ali nos tornou alegres. Graças te rendemos por isso. Ó bom Deus, toma o nosso coração, toma a nossa vida, enche-nos de Cristo Jesus, preenche todas as extremidades de nós, para que as impurezas estejam saindo, as discórdias, a desunião, a falta de contentamento, a ansiedade, que tudo isso seja lançado para longe de nós, quando a cada dia mais e mais o Senhor nos preenche de Cristo Jesus. O que nós queremos ser a cada dia mais é cheios do Senhor, cheios do Teu Santo Espírito e da Tua Palavra, sermos moldados e aperfeiçoados para que em tudo sejamos alegres, para que nós consigamos ser alegres no Senhor, alegrarmos-nos constantemente no Senhor, preencha-nos mais de Ti, e assim, sentimentos e emoções brotadas de nós sejam os mesmos sentimentos e emoções que brotam de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Toma-nos para Ti, guarda-nos e proteja-nos como nosso bom pastor, em Cristo Jesus. Amém.